A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Jean Porto dos Santos, de Joinville, Santa Catarina, e estou muito feliz pela oportunidade de estar participando deste curso que está sendo promovido pela Carolita Protege. Bom, o tema da minha aula é Planejando Aulas Bíblicas Criativas. Realmente, a criatividade é muito importante no desenvolvimento do nosso ministério com crianças. Há uma frase de Lucas e Jacqueline Hadash que eles dizem assim: precisamos usar a criatividade dada por Deus para criar e montar aulas que marquem a vida das nossas crianças. Precisamos ser ousados, sábios e divertidos para também saber comunicar de forma relevante e atual nos dias de hoje. Isso é uma grande verdade, porque todo professor que deseja ser portador de um ensino de impacto necessita de fato ser criativo. Ser um professor criativo é essencial para que as crianças aprendam. Mas talvez você pode fazer a seguinte pergunta: o que é criatividade? O que seria criatividade? Bom, a criatividade diz respeito à criação, isto é, ao ato e o efeito de criar. A definição da palavra criatividade tem origem no grego ou no latim com o vocábulo creare, que significa criar, erguer, produzir. E também está relacionada ao crescer, que é aumentar, crescer. Então compreende-se aqui que a criatividade é, portanto, criar algo novo ou produzir algo a partir do que já existe. Existem alguns fatores que podem, por exemplo, impedir a sua criatividade, conforme a autora Débora Ferreira. Ela diz que esses fatores são falta de tempo, também insegurança, conformismo, comodismo, tradicionalismo, orgulho e a própria vaidade. É necessário estarmos cientes da importância de entendermos a prática do nosso trabalho como professor cristão. Existem 10 princípios que todo professor cristão deve colocar em prática para vencer esses obstáculos e esses fatores que impedem a criatividade. E são eles: experimentar, pesquisar, observar com os outros como eles fazem e fazer também, levar as ideias para os meus companheiros opinarem, pedir contribuição das crianças, fazer cursos de reciclagem, tentar ser espontâneo e dinâmico, pedir material de sucata para as crianças, mudar até mesmo o método e a técnica de ensino. Porque o professor que busca ser criativo, na verdade, não se estaciona no conhecimento. O professor criativo, ele ama a formação continuada e busca constantemente novas maneiras de exercer sua função educativa. Um professor criativo realmente planeja aulas bíblicas criativas e tem como exemplo Jesus no exercício do seu magistério. Até porque quando lemos a Bíblia, nós percebemos que Jesus foi criativo e por essa razão nós também devemos ser. Lefevre, que é uma autora americana, que ela é especializada no uso da criatividade no serviço do magistério cristão, ela afirma: criatividade não é característica apenas de grandes pessoas, mas sim de qualquer ser humano. E eu acredito muito nessa afirmação. Eu acredito que o sopro criativo de Deus está sobre as nossas vidas. E nós podemos sim ser usados por Deus para gerar conteúdos bíblicos criativos. Quando nós olhamos para o ensino de Jesus, nós entendemos que ele foi imprevisível e, ao mesmo tempo, criativo. Fato que garantia maior impacto para suas palavras. Por exemplo, Jesus usava diversos métodos, né? Usava o diálogo, perguntas e respostas para provocar uma reflexão. Contava histórias, por exemplo, parábolas, que envolviam os ouvintes antes deles perceberem que eles mesmos eram a razão da história. Imagine isso, gente. De fato, Jesus
não lecionava nenhuma matéria sem contar histórias criativas. Isso nós podemos encontrar em Mateus, capítulo 13, versículo 34. Jesus ele ensinava em 3D, transformando objetos simples e até tranqueiras do dia a dia em lições objetivas e espirituais. Imagine, se o mestre dos mestres precisava ensinar com a criatividade, o que dizer de nós? Por isso acredito que esse é um dos pilares para o desenvolvimento de um ministério relevante com crianças. Ser um professor criativo, na verdade, é poder contar com a ajuda de um Deus criativo. Teologicamente falando, eu acredito que a criatividade é coisa de Deus, porque Deus é um Deus criador, e nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 1. Ele deseja que seus filhos também sejam criativos. Nós, professores de crianças, realmente devemos ser criativos. Flávia Grege, no seu livro Mala de Ideias, que eu indico para vocês, se vocês puderem comprar, ela esclarece que a criatividade é um dom essencial para todos aqueles que atuam no ministério com crianças. E, de fato, bons professores de crianças são professores criativos. E para encerrar, eu quero dizer que um professor criativo, e aí eu quero usar a palavra criatividade para definir o que é um professor criativo. Criatividade, C. Conduz e direcione os seus alunos na jornada extraordinária de novos conhecimentos. R. Realiza projetos inovadores e não se acomoda em suas práticas pedagógicas. I. Inspira os seus alunos através do seu ato de lecionar. A. Ama a formação continuada porque sabe que ele é o primeiro que precisa aprender para depois ensinar. T. Trata com excelência o ministério de ensino que Deus lhe entregou em suas mãos. I. Inova sempre e tem coragem de romper e quebrar paradigmas para promover o ensino criativo. V. Vive com intensidade e fervor a sua missão de professor. I. Instrui com sabedoria e temor aqueles que são alvo da sua intervenção pedagógica. D. Depende de Deus para ser criativo e jamais confia na sua própria capacidade humana. A. Ajuda no crescimento espiritual das crianças e acredita de forma convicta que criatividade e espiritualidade andam de mãos dadas. D. Doe-se com sua própria vida para exercer esse extraordinário ministério. E. Entende que ser professor criativo é algo que gera impacto e faz toda a diferença na vida dos seus alunos. Então, o meu conselho é que você possa construir um ministério criativo para a glória de Deus. Na verdade, nós realmente, se desejamos alcançar as crianças através do nosso ensino, precisamos ser criativos. Criativos, mas sem deixarmos de ser bíblicos. Criativos, mas sem deixarmos de ser espirituais. Criativos, mas sem deixarmos de ser relevantes. Criativos, mas sem deixarmos de ser teologicamente profundos. Então, que realmente Deus possa nos usar para fazer a diferença. Quando um professor é consciente da sua missão educativa, ele possui as seguintes características. Realmente, ele se esforça para ser criativo. Então, que nós possamos verdadeiramente mergulharmos em Deus e buscarmos em Deus inspiração para produzirmos aulas bíblicas criativas que vão fazer toda a diferença na construção da identidade cristã das nossas crianças. Eu chego no final desta aula, agradeço muito a Caroline Vargas pela oportunidade e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.